todos, sejam muito bem-vindos ao canal Geração D, um canal de opiniões fortes, opiniões políticas, comportamento. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Uma boa noite também para quem está no Instagram, sejam bem-vindos. A gente está na plataforma YouTube, Rumble, Twitter, Twitch TV, estamos aí em todas as plataformas, estamos até no pedacinho de pão na padaria. O importante é a gente se comunicar. Pessoal, desculpa a demora hoje para entrar na live, tivemos um problema técnico aqui com o aplicativo que eu uso. Ele começou a dar um conflito aí com o Chrome, que eu uso o navegador Chrome, tive que baixar o Firefox aqui antes de começar. E aquela coisa, né, quando a gente faz ao vivo tudo acontece, né? Vai tudo acontecendo, vai tudo... Mas aqui já estamos estabilizados, parece que realmente o aplicativo aqui funciona muito melhor no Firefox, fica dando menos aquelas inconsistências de internet, porque eu tava aqui, antes da gente começar, a internet tá inconsistente, mas não a ponto de travar a transmissão, e tava tramando. Então entrei em contato com o desenvolvedor, mas tá tudo resolvido, essas coisas são assim. E para começar aí nosso papo hoje, a gente vai falar de uma coisa muito triste, uma coisa muito chata, que foi essa tragédia que assolou o estado de São Paulo, o litoral do estado de São Paulo, e a gente vai tecer alguns comentários aí a respeito de várias coisas. Desde o começo, se dava para ter evitado, se dava para ter diminuído pelo menos os danos, o comportamento da política em relação a isso, e também vamos entrar num assunto bem polêmico e que espero que todos entendam o meu ponto de vista, eu vou tentar ser claro, que é a respeito das doações, como elas devem ser feitas, porque neste momento de acontecimento, de tragédia, tem muita gente bem intencionada, mas às vezes até o mesmo bem intencionado causa problemas quando não tem a expertise para fazer aquilo. Então vamos começar do início, vou deixar aqui já do lado aqui o da doação do Fundo Social de São Paulo. Vou deixar ele aqui sempre aberto aqui, vou alterando um pouquinho, mas vai estar lá no final do vídeo também, ele vai ser nosso ferramenta para fazer as doações. Então começando, primeiro vamos lá pelo início, vamos começar do começo, tudo tem que começar de um começo, né? Então eu vi muito a respeito dessa tragédia, que foi inesperado o volume de chuva. E aí a gente tem que ficar com mais calma com isso, que foi inesperado até um ponto da grande quantidade, mas sim, existia uma possibilidade dessa chuva ser intensa, das chuvas serem fortes, e havia uma previsão. Da onde você está tirando isso? Eu acompanho um canal de náutica muito bom, acho que é o melhor canal de náutica do Brasil, que é o Diário de Bordo. Eu recomendo todos que estão aqui me seguindo, sigam lá, clique no YouTube Diário de Bordo, vai estar lá TV Diário de Bordo ou Diário de Bordo, que é o Paulo Amato e a Gabi. Eles fazem um canal muito bacana de náutica, e o tema da live de sexta-feira deles era a previsão de tempo no quesito da navegação. E eles estavam recebendo ali um convidado, o Silvio Rota, e ali eles começaram a discorrer sobre previsão do tempo. E dentro e eles não são profissionais disso, são pessoas que têm suas profissões e só têm a náutica como hobby, e estavam discutindo a respeito qual seria a influência do tempo, de fazer a navegação, porque tem muitas navegações que acontecem no feriado de carnaval vindo de Guarujá para Paraty, para Angra. E ali foi muito debatido, mostrado com o aplicativo Wind, que vinha uma primeira frente fria do ano. E essa primeira frente fria do ano, ela vinha forte, foi falado ali, debatido que ia cair um número grande de chuva. E eu acompanhando ali ao vivo, eu gosto muito desse canal, acompanhei eles há anos. E fui acompanhando, fui olhando ali, aprendendo a mexer no aplicativo Wind também, conhecer, porque eu sou um curioso, sou entusiasta da área, gosto, ainda não, infelizmente nesse momento ainda não estou podendo estar lá na náutica, mas sou um entusiasta do assunto, estava ali pesquisando, acompanhando, e foi falado, sim, foi feita uma pergunta para alguém que acompanhava lá, poxa, vai ter, que era de Bertioga, e o convidado lá falou que não é um profissional, não é um meteorologista. Ele falou, olha, eu não faria essa viagem porque a chuva vai ser muito intenso, o acumulado de chuva ali muito intenso. E aí essa é a primeira reflexão, a primeira discussão que temos que ter. Se pessoas ali que fazem aquilo por hobby, que é uma sustentação do hobby deles, da náutica, conseguiram ter uma certa previsibilidade do tamanho da chuva,
que ia ser um acumulado muito grande de chuva. E tem pessoas aqui que me seguem aqui, também estavam lá na live, que seguem um canal lá também, viram. E onde estão os meteorologistas? Aonde estão o pessoal da meteorologia do governo federal, do governo estadual, do governo municipal? Onde estavam esses técnicos que recebem, esses FUNSA, que recebem bons ordenados para estarem prevendo? Então, primeiro, evitar o número de tragédia não tinha como evitar, mas poderia ser tomado algumas iniciativas. Por exemplo, primeira iniciativa, será que se não fossem conduzidos já lá de pronto, sabendo que o número de chuva poderia ser intenso, poderia acontecer, lógico, isso é uma previsão, uma estimativa, pode se consolidar ou não, mas dizendo que poderia se consolidar, e como se consolidou, não poderia ter equipes já lá? Não poderiam fazer uma evacuação antecipada? Ah, não se concretizou, retorna as pessoas para a casa delas? Fizeram isso no Covid, fecharam cidade, jogaram entulhos em rodovia para as pessoas não se dirigir. Eu acho ditatorial, mas isso não poderia ser tomado para evitar algumas mortes? Não poderia ser colocado pessoas já lá de prontidão, já para dar uma resposta a cada ato, a cada acontecimento, a cada deslizamento, já deixar as equipes lá, do que ter uma mobilização das equipes, do que ter esse deslocamento? Por exemplo, a gente teria um acumulado de chuva grande, já não poderia ficar de sobreaviso o navio da Marinha, o hospital que vai chegar lá na quinta-feira, já ficar de sobreaviso para sim se materializasse na segunda, no domingo, já se deslocar até lá? Então assim, eu vejo muitas vezes, e isso a gente tem que pensar, porque o próprio filósofo Olavo de Carvalho dizia, todo ato político você tem que verificar a decorrência desse ato, dessa tragédia, desse problema, quem se beneficia. E quem se beneficiou com essas mortes? Os políticos, eles se beneficiam ali através de mídia. Então será que eles têm interesse em realmente resolver? Será que eles tinham interesse de diminuir essa tragédia? Ou será que essa tragédia dá capital político para políticos? Porque, vejamos bem, se para o Covid, uma situação, pôde fechar cidades, pôde bloquear, pôde pôr guarda municipal, não podia ser pelo menos ter mandado um alerta para os turistas, olha, e pôr um postinho lá de informação, letreiro eletrônico, ó, chuva forte, se puderem evitar de viajar nesse momento, se puderem estar evitando de vir na região no momento, é bom. E aí quando passasse, não se materializasse, fosse acompanhando minuto a minuto, falava, olha, já podem ir, o perigo acabou. Não, deixaram correr frouxo, aconteceu o que aconteceu. Lógico, ninguém tinha ideia da magnitude, da quantidade de chuva. Mas sim tinha uma estimativa que ia ser uma tempestade forte. Eles até usaram a frente fria lá, eles usaram uma metáfora lá, o apresentador do canal Paulo Amato, ele usou uma metáfora que se quem fosse fazer essa navegação daria para fazer, tinha uma janela de oportunidade, mas que estaria com um caminhão sem freio descendo a serra dando farol atrás dele, e aí ele teria que lidar com aquilo. Então assim, se houve por pessoas do parte amadora, parte não profissional, essa previsão, qual o problema dessas pessoas profissionais tomarem atitude? Será que falta coragem? Porque quando a gente analisa o comportamento um pouco dessas cidades turísticas, e aí também vem um outro assunto polêmico, eu vivo numa cidade turística, eu vejo que aqui o pessoal se prepara para trabalhar a temporada de verão, que é a mais forte. E a cidade não prepara um turismo para o longo do ano. E as pessoas que trabalham com turismo também se acomodam nessa situação. Eu tenho vizinhos meus que trabalham no carrinho de praia, ali ele fala, vamos trabalhar agora para descansar o resto do ano. E aí eles trabalham, sobem um preço de forma absurda porque não contam com turismo ao longo do ano. Então será que não é importante as cidades também começarem a ter turismo ao longo do ano, ter um turismo constante no período todo que se faz o turismo na cidade, porque ficam com medo. Aí tem esse comportamento que também gera ruído lá na política, um político fica com medo de no maior movimento, porque se a gente pensar ali que Ubatuba, São Sebastião, onde aconteceu 25% de toda a capacidade hoteleira do litoral norte, onde seria feito todo o fluxo de dinheiro, você fechar essa cidade por um risco de chuva. Aí teria que ser um político com muita coragem, muita vontade de serviço público para peitar isso e fazer o que deveria ser feito. E nós também, como pessoas que temos que dar o comportamento, ditar o comportamento dos políticos, poxa,
Será que a gente não tem que se preparar para trabalhar ao longo do ano? Se preparar para fazer um turismo constante, que nem eu gosto de frequentar uma cidade, chama-se um distrito, né? Que é a cidade de Camanducaia, no sul de Minas, mas é o distrito de Monte Verde. Eu gosto muito de estar em Monte Verde. Monte Verde é todo preparado, é todo pensado somente para o inverno. E aí o que a gente tem de inverno? 2 meses e meio, 3 meses, 4 meses de frio no máximo. E o resto do ano? Aí o resto do ano eles trabalham sem muita pretensão, porque tudo lá é focado. E aí se acontece uma situação como aconteceu com eles, o Covid, a cidade foi fechada na época do Covid, bem no inverno. Acontece isso de vir bem no inverno. E aí a gente vai começar a entrar nas políticas que foram adotadas. Aí a gente não foi tomado essas providências, não foram feitas, então isso é uma coisa que temos que levantar, ó, ficar atentos, porque isso acontece em todos os anos e vão acontecer. E cadê essa previsibilidade? Cadê o que a gente vê lá fora, por exemplo, a Guarda Costeira já se posicionar, aqui não a Guarda Costeira, mas as Forças Armadas, cadê essas pessoas já para se posicionarem antes do problema, para diminuir o impacto? Porque sabe que as chuvas vão, ali tem uma característica geográfica, que a Serra do Mar ela é uma camada fina de terra por cima de pedra, então há deslizamento, é comum na Serra do Mar, e ali faz parte do conjunto da Serra do Mar, então vão ter deslizamentos, isso é fato, com as águas de março. Então assim, nunca se vai se preparando, sempre a gente vai correndo atrás do rabo, a gente nunca fica à frente para diminuir. Por exemplo, se a gente vai lá nos Estados Unidos, não tem os terremotos, já nas regiões que tem terremotos, não tem as regiões de furacão? Eles começaram a ver um alerta, eles alertam para a população começa a fechar a janela, pôr madeirite na janela, se preparar para enfrentar aquela situação, estoca alimento, já começam a se preparar, as autoridades já vão se deslocando lá, porque possivelmente o furacão, o tufão, o ciclone, depende do tamanho da proporção daquela tempestade, vai tocar o solo e vai fazendo desastre. E várias vezes ele não toca, ele dá o alerta, acontece aquela preparação e ele se desloca, ele abre para o mar e tudo bem. Mas não é melhor prevenir do que remediar? Agora a gente vai viver aqui no Brasil de ficar remediando, e quem beneficia? Beneficia o que a gente vê, né? O cara sai lá do carnaval dele, vem fazer uma politicagem, sobe no caixão das vítimas para fazer política, para fazer uma conversinha para trazer 2 milhões. O custo dele de viagem lá para trazer avião da Força Aérea que veio escoltando ele para sobrevoo, já chegou quase nesse valor do que foi doado para resolver esse problema. Então vem lá o presidente fazer aquela conversinha mole, porque foi rapidinho para a Lei Rouanet dispensar 5 milhões para captação da Cláudia Raia, mais 2 milhões para reconstruir a vida de tantas pessoas. E o Tarcísio está tomando uma posição lá, mas também tem que fazer uma análise. Ele está tomando posse agora, mas será que não está na hora de mudar esse tipo de enfrentamento? Porque a gente sabe que dessa vez ele estava lá há poucos dias, não conhecia. Mas e aí? Ano que vem já sabemos que vai ter esse problema. Qual que vai ser o monitorar? As águas de março vão chegar. Quando chegarem as águas de março, qual que vai ser o monitoramento onde essas tempestades vão cair? Há uma previsão de 1 dia, de 2 dias? Para onde a gente vai deslocar? Vai ter tropas para se posicionar nos locais, ou vamos ficar sempre esperando a tragédia acontecer e depois vamos fazer aquele circo tremendo, porque aquele circo favorece, nós estamos recebendo ajuda, e aí dá uma sensação, dá uma aparência aqui que eles gostam, que criam os problemas para ficarem trazendo soluções pra gente, né? E isso também me trazendo essa questionamento de quem ganha com isso, me fixa o meu posicionamento aqui de direita, e acho que vai fixar o de vocês, que é quanto menos Estado, melhor. Porque quem se beneficia com isso? Sempre o Estado, os políticos, porque eles vão ter acesso às verbas emergenciais, que vão dar um jeitinho de desviar boa parte delas, eles vão dar o jeitinho deles de aparecer politicamente, porque se eles fizerem tudo certo, também aparecem politicamente, olha, deu certo, fez tudo correto. Então assim, eles sempre se beneficiam, eles vão se eleger, que nem o governador Tarcísio está fazendo tudo correto. Tá lá, transferiu o gabinete de São Paulo para São Sebastião, tá em loco, tá fazendo o trabalho dele, mas esse trabalho dele beneficia ele também, porque ele tá capitalizando votos. O Lula veio para cá, capitalizou votos. Ou seja, por isso que eu falo para vocês, o Estado é um mal necessário. Então por isso que como ele é um mal, ele sempre vai ser mal. O Estado, ele é um mal, ele é um problema pra gente. Então ele tem que ser um mal menor possível, de uma menor intensidade possível para não causar tanto dano.
Agora a gente indo lá para a questão do segundo tema e segunda questão do que envolve a tragédia, é a questão financeira. Puta que eu pariu, né? A gente tem que ver um Brasil com o dinheiro que tem, dá 2 milhões para reconstrução, e o pior, o que foi anunciado hoje pelo ministro é que vai ser unificado o Bolsa Família, ou seja, eles vão juntar as parcelas, um grupo de pessoas, de 50 pessoas, vão dividir lá 20 mil reais. Resumindo, vai dar 400 reais para cada um, que vai ser abatido do próprio Bolsa Família, qual as pessoas vão receber. E esses 400 reais só vão cair dia 20 de março, ou seja, olha que descaso. E a gente viu isso no... O que essas pessoas precisam, se eu não conseguir deixar clara a minha ideia, é que assim, esse vai ser um dinheiro o qual elas já tinham previsão de receber. As pessoas que estão ali em São Sebastião, que recebem o Bolsa Família, eles já iam receber por mês lá o valor deles, só que vai ser 400 reais adiantado para dia 20 de março, que vai ser descontado ao longo do Bolsa Família deles. Então, resumindo, não entrou um dinheiro extra, só foi antecipado. E essas pessoas que estão tendo prejuízo, elas precisam de dinheiro extra. Cadê a Embratur? Cadê o ministro da... Eles estavam, né? O Freixo estava lá pulando na Mangueira, lá no Rio de Janeiro, né? Que é o presidente da Embratur. E a ministra do Turismo também estava no Rio de Janeiro, que é a dos milicianos, do Vaguinho lá, do Vaguinho da milícia. Tava lá. Cadê essas pessoas para ajudar esse 25% de leitos de hospedagem que foram atingidos, que vão perder, já começa que já perderam a principal fonte e o filé do ganho deles. Essas pousadas, hotéis vão ter que ser reformados. E vão ser reformados com o quê? Com linha de crédito? Não, tem que ser injetado dinheiro extra para essas pessoas. Porque linha de crédito não adianta nada. Não adianta você liberar uma linha de crédito, porque o cara vai ter que pagar. Ou seja, teria que ser dado um pouco de dinheiro. Então você vê que o Estado é socialista para o que lhe interessa, e quando tem que atingir o socialismo, não atinge. Aí quando isso é questão social, a gente não vê, né? Então eles são bem de esquerda até onde nos interessa, né? O Estado fica grande, inchado, até onde interessa a eles. Porque quando passa esse interesse não ser mais, você não vê isso. Porque agora é hora de dar dinheiro para os outros, agora é hora de distribuir dinheiro. Porque essas pessoas tiveram um prejuízo. Por exemplo, uma ação bacana. Por que a porcaria da Sabesp, essa merda dessa empresa que chama Sabesp, não suspende a cobrança dessas pessoas, suspende a de água? Primeiro que eles estão sem água lá. Segundo problema, a hora que voltar a água que eles conseguiram armar, eles vão precisar lavar, limpar tudo aquilo. Imagina o custo que vai ser da conta de água dessas pessoas, limpando todo aquele barro, aquela terra, limpar todo o dano que foi causado. Eles vão ter que... Imagina o custo da água que vai ser. Então assim, as pessoas já estão ferradas, estão lascadas, ainda vão ter cobrança de água. A conta de água vai vir 2, 3 vezes maior, porque vai se gastar água para limpar. As caixas d'água foram agredidas, vão ter que ser drenadas e tiradas, e depende da quantidade de caixa d'água, as piscinas, enfim, tudo isso vai ter que ser limpo e reposto, né? Porque não dá para ficar sem. Eles vivem daquilo, a gente vive do que a gente tem, então a gente tem que repor. Qual que vai ser o custo disso? Não dá para a Sabesp, uma aposta de uma empresa pública, suspender por 4 meses a cobrança de água da região que foi afetada? Não, isso você não vê. Aí você vê lá uma migalhinha. Então assim, era melhor a prefeitura, em vez de pedir dinheiro, era melhor montar um espetáculo de sapateado e pedir Lei Rouanet, porque ela teria 5, 10 milhões, né, da Lei Rouanet, e não os 2 milhõezinhos que vieram oferecido. Então assim, isso é um absurdo. A condução a gente está vendo precária, ridícula, e desses valores é completamente desgoverno, porque assim, 2 milhões não é nada. Não é nada, só as viagens de helicóptero que você fez, porque não dá para acessar as coisas, cair do barreira, não dá para cobrir nem o começo, nem a covinha do dente. Então assim, é uma brincadeira, é ridículo o que eles estão fazendo, é ridículo o jeito que eles deixam a população largada ao léu, ao desespero, porque as pessoas estão ali vítimas, para isso que serve o Estado. O Estado, se tem que se intrometer numa porcaria, é se intrometer nisso. Porque para isso o Estado tem recurso. Essa é a única importância do Estado, é numa situação dessa ele vir. Aí não, aí eles querem entrar no Uber, eles querem entrar no iFoods, aí eles querem regulamentar a questão das armas, eles querem se meter em tudo. Menos no que tem que se meter, né? Que é a questão
de uma tragédia dessa. Uma tragédia é imperativo que um governo participe, que um governo esteja presente numa situação dessa. Então assim, eu tô vendo muita gente não olhar para esses lados. Eu nem ia falar porque assim, eu sou um pouco contra repercutir, fazer lives sobre esses assuntos, sobre esses temas, porque eu me sinto um pouco mal. Às vezes me dá a impressão um pouco que eu tô usando uma tragédia para estar aqui conversando. Mas é importante também, no calor das emoções, a gente começar a discutir algumas coisas que não estão sendo ditas, para a gente aprender e começar a corrigir isso para o futuro, porque senão a gente vai começar a ver. A gente vai começar a ver aí isso voltar a acontecer, isso vai acontecer novamente, isso não vai parar de acontecer porque o problema está lá. Aí ficou muito, nas casas, não sei o que. Não, gente, não importa que as casas... Lógico, importa que as casas não tenham qualidade. Mas será que não está hora da gente rever essas políticas de ocupação da área ambiental? Poder fazer construções, intervenções ali que sejam boas. Porque a gente tem uma limitação ali no litoral norte que é territorial. O litoral norte é curtinho. A Serra do Mar é encostada no litoral, ou seja, não tem para onde crescer, tem que entrar na Serra do Mar. Não é melhor a gente fazer isso de forma regulamentada, chamar um consórcio de engenheiros, e esses engenheiros ver atitudes? Porque falar, não, é só preservar e deixar as árvores. Não, lá o desmoronamento precisa de intervenção, sim, humana, porque as barreiras que caiu, que está impedindo as rodovias, são áreas que não moram pessoas, simplesmente desabou árvores, por causa dessa característica geológica. Então precisa fazer intervenções ali, do ponto de vista de obras, de ocupação correta, porque assim, é uma realidade, a gente não pode ficar tampando o sol com a peneira. Então tá na hora de liberar aquilo para condomínios de luxo, condomínios que, não de luxo, mas que respeitem, que sigam o projeto de ponta a ponta, a risca, e que possam crescer. Como essa risca, essas questões, eu não sou engenheiro, mas eu sei que essas questões de engenharia nesses locais de inclinação muito grande, de desmoronamento, é caro. Então teria que ser condomínios de luxo. Então vamos liberar a ocupação de condomínios de luxo na Serra do Mar, que aí a gente alivia a pressão no centro. Essas pessoas que não têm condição de pôr uma construção muito cara, muito efetiva ali na Serra do Mar, vai para o centro e vai causar um desafogo, uma perda de pressão ali no sistema urbanístico, porque não tem jeito. Aqui na minha região tem o bairro Os Cotas, no Cubatão, eles são no meio da Serra do Mar, ali é tudo ocupação, tudo feito de forma desordenada. Ali é a próxima tragédia que está por vir. É só cair uma chuva parecida como essa ali que vocês vão ver tragédias, porque é uma ocupação ilegal. E aquela ocupação existe, é fática. Não é melhor pegar aquilo e pôr uma ocupação, falar, olha, podem ocupar, mas seguindo tais regras de preservação ambiental, tais regras, e permitir aquilo? Não pode nem se passear dentro do Parque da Serra do Mar. Então tá na hora da gente começar a ser mais adultos e discutir, parar de falar, de ambiente eu não falo, disso eu não falo. Não, a gente tem que falar, a gente tem que começar a cortar na carne, porque se nós não cortarmos na carne, esses problemas vão se repetir reiteradamente, vão continuar se repetindo. Vou tomar uma água aqui e dar uma lida nos comentários. Muita gente ficará sem renda, sem trabalho por muito tempo, muito difícil, exatamente, porque vai se demorar a retomar isso. Lá está impedido, está desconstruído, não tem a hospedagem, tem que ter qualidade, não dá para reconstruir uma pousada do dia para a noite. Então é uma tragédia muito grave. O CEO da CIMED está deixando exemplo. Os boletos que vencem das farmácias do litoral norte, ele deu quitação e vai repor a medicação gratuita. Exatamente. Exatamente. E esse é o terceiro ponto da nossa live. Já aproveitar o comentário aí, dona Sônia, boa noite. Esse comentário do CEO, que é o que a gente precisa se atentar agora, muito nesse período. Eu tô vendo repercutir muita gente bem interessada, de bom coração, pessoas da igreja que estão querendo coletar donativos, pessoas que estão querendo fazer isso de levar medicações. São pessoas bem intencionadas, mas a gente tem que refletir a respeito disso. Cuidado, gente. Não é porque cuidado que essa verba vai ser desviada. Não, não é isso. Mesmo as pessoas bem intencionadas, isso é um momento delicado. Isso é uma coisa que precisa ter expertise, precisa ter um conhecimento técnico. Porque, por exemplo, não é qualquer pessoa que vai conseguir levar o donativo lá. O donativo precisa ser acessado por barcos, por veículos especiais. Ou seja, tem que ser uma condução.
Por isso que eu recomendo, você que está lá, faz parte de uma igreja, a igreja está coletando donativos, vai lá para o cara que está coordenando isso e dá as seguintes sugestões. Gente, vai para o fundo social, vamos direto, fazer a doação direto dos irmãos aqui, do pessoal usando a igreja como exemplo. Vamos doar direto para o fundo social, a pessoa direto, sem passar pela igreja, porque primeiro que precisa de uma urgência. Essas águas, esses alimentos precisam de urgência. Segundo, e se não quer só o fundo social do governo porque tem medo, vamos lá para a Cruz Vermelha, porque eles também têm expertise em atuar nessa área. Porque a gente às vezes vai bem intencionado de doar, vou doar um galão de 20 litros. Às vezes aquele galão de 20 litros atrapalha a logística. Por exemplo, nesse caso do que está acontecendo no litoral. Ali vai chegar de helicóptero, vai chegar de navio, como chegou já as doações. Então às vezes a logística de um galão de 20 litros atrapalha, melhor garrafinhas. Então precisam ser pessoas que estão atuando. E às vezes a pessoa vai lá bem intencionada, organiza um grupo na igreja e começa a colher doação para levar. Só que isso perde tempo. Em vez da gente usar materialmente, usar aquilo como, eu vou coletar para doar, não. Vamos usar a nossa conversa, o nosso papo, que nem eu estou fazendo aqui. Se vocês estão me vendo, quem está aí no Spotify não está vendo, eu estou pondo aqui a conta bancária do fundo social do governo de São Paulo, porque lá eles vão saber comprar. Aqui tem um Pix, eles vão saber comprar, qual é o ideal, como chegar, como fazer o transporte, como levar isso. Então todos esses são detalhes muito importantes para as doações não serem, porque senão a gente só doa e aquilo não chega na ponta da linha ou chega tardiamente. A gente não sabe exatamente, quem não está acostumado a lidar nessas tragédias, quais são os medicamentos que são importantes, quais não são, quais são os tipos de alimento, quais são os produtos de limpeza que deve levar, o que não é, água sanitária é importante. Eu falo isso porque eu tenho essa expertise, eu já tive nas Forças Armadas, tenho conhecimento sobre o que é importante e sei que às vezes a garrafinha é mais importante, a água sanitária porque ajuda na purificação. E às vezes as pessoas chegam intencionadas, que nem um miojo, às vezes é mais importante do que 1 quilo de arroz. Poxa, o miojo não é caro. Mas para você fazer um arroz, você precisa de água, você precisa de fogo. Às vezes eles não tem. Ferver uma água, esquentar uma água e pôr no miojo, às vezes é mais fácil, é mais simples. Dá para fazer em grande quantidade, em grande escala. Então é muito importante a gente procurar, você que está bem intencionado, que tocou no seu coração para fazer isso, organize dessa forma, procure a Cruz Vermelha e chegue lá e mande para o grupo da igreja, manda para divulgar, doem direto para a Cruz Vermelha, doem direto para o Fundo Social de São Paulo, sem passar lá. Para quê? Para ser mais rápido, para isso ser mais rápido, ser mais eficiente e levar recurso para quem consegue fazer esse recurso chegar na ponta da linha. Porque aquele povo, às vezes a comissão de bairros, eu estou usando a igreja porque a igreja normalmente é mais comum de fazer isso. Apesar dela levar a doação, ela não tem expertise de chegar lá, às vezes não tem nenhum mecanismo, a ferramenta, não tem os helicópteros para levar até lá, num local que às vezes precisa chegar de helicóptero, precisa chegar de navio. Então eles vão coletando. Como não estão acostumados a fazer coleta, como a Cruz, por exemplo, a Cruz Vermelha, ela faz coleta diárias, então ela já tem um estoque. Às vezes o que a gente está doando vai servir para repor o estoque do que já foi deslocado para o problema. Então é mais importante a gente divulgar a informação do local e direcionar as pessoas para irem fazer a doação direto no local do que a gente fazer essa captação de recurso e levar lá. Porque isso faz perder tempo. Vamos dar um exemplo da igreja aqui no meu bairro. Eu vou lá, eles estão coletando doação. Poxa, essa doação não vai ser levada a primeiro, eles vão ter que acumular um número para fazer um frete. Então vamos supor, quantos dias vão levar? 1, 2 dias para coletar um número X que vai pôr dentro de um caminhão, para aí sim levar na Cruz Vermelha, para aí sim levar para o Fundo São Paulo, o Fundo Social de São Paulo. Poxa, você perdeu um dia, sendo que se você mandasse isso e falasse pro pessoal, em vez de você vir trazer aqui na igreja, vai direto lá, vai lá direto, vai nesse endereço, vai neste local direto e leva, porque aí traz celeridade. Porque, gente, tem muita gente lá trabalhando, muita gente desabrigada, precisando de água, de comida, mas é urgente. E se cada dia que você perde aqui para fazer esse frete, você está aumentando etapas na logística. Essas pessoas, por exemplo, o Fundo Social de São Paulo já está acostumado a lidar com isso. Eles vão direcionar recursos, eles têm lá os helicópteros do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, eles têm os caminhões, eles têm os navios, eles vão poder levar isso de forma melhor do que às vezes uma ONG.
do que uma igreja. E aí as pessoas não fazem isso. E aí eu vejo que ela é boa intenção, mas é um erro sendo feito na boa intenção, porque diminui, aumenta. Puta, eu levo aqui na minha igreja aqui, a igreja leva 2 dias para coletar, faz um frete vai até a Cruz Vermelha ou até o Fundo Social, ou às vezes vai até o local, que aí vai levar tempo, você vai ficar preso na estrada, porque às vezes não está passando, não está chegando, e aí vai chegar tardiamente. E aí não foi atingido o objetivo de todo esse esforço. Então é muito importante, quando essas coisas acontecem e outras vão acontecer, quando essas outras coisas acontecer, façam isso que nem eu estou fazendo aqui na tela. Você põe isso, você recomenda. Olha, precisamos doar. Você que está interessado em doar, vai nesse endereço, vai nesse local, vai direto na fonte, porque essas pessoas aí que estão acostumadas, que nem a Cruz Vermelha, o Fundo Social de São Paulo, estão acostumados a lidar com esse tipo de situação. Eles vão ser rápidos, eles vão ser efetivos. E isso vai chegar lá onde você quer que chegue. Não, às vezes, quem não está acostumado a lidar. Porque lidar nessa situação é muito diferente, é muito... Às vezes é na corda humana que vai passar de mão em mão. Então, por exemplo, você imagina um galão, você passar de mão em mão é pior do que você passar 2 fardinhos de água, daquelas garrafinhas de água de 600, que você passa mais rápido e isso já distribui para 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Você põe na caçamba de uma caminhonete e leva. Então, assim, tudo isso é uma coisa técnica. Então, mesmo que a gente está com boa intenção, isso é técnico, isso é uma coisa técnica. Agir em tragédia é técnico. Então a gente tem que procurar as pessoas que têm essa técnica e doar direto, antecipar, abreviar o caminho, mandar direto lá que essas pessoas têm a técnica. E a técnica vai ser bem feita, vai ser bem aplicada. Porque eles têm um recurso necessário, que nem imagina, as Forças Armadas chegando lá com garrafas de 1,5 litro, puxando com guindaste, porque foi num navio de carga. Então eles sabem como eles vão fazer, então eles já têm isso preparado, eles vão correr atrás, então a gente precisa mandar para eles. Eu quero ser voluntário. Procura esse local, eles vão te direcionar como ser o voluntário. Então a gente tem que começar a ser mais sério, a gente não pode ser tão emocional, a gente tem que começar a levar de uma questão mais técnica. Porque a boa intenção gera tanto problema quanto a má intenção, se ela não for feita de forma técnica. Então, por exemplo, às vezes está lá o pessoal coletando, vai juntar um caminhão para levar água lá para o pessoal de São Sebastião. Puta, você vai levar 10 dias a água já normalizou, as pessoas precisam de água para hoje à noite. Entendem? Então, assim, isso tem que ser... A gente tem que tomar muito cuidado e concentrar sempre nesse pessoal que está acostumado a lidar com isso. E quando não procurar as Forças Armadas, que nem, tá em dúvida, procura lá as Forças Armadas, liga no Comando Militar do Sudeste, no Batalhão do Sudeste, olha, eu quero doar para as vítimas, estão fazendo um trabalho, estão aceitando doação, e manda, porque eles têm o material, eles vão te orientar, olha, doe isso, doe aquilo, porque às vezes fica muito genérico. Eu vi pessoas bem intencionadas divulgando aviso. Doe alimentos não perecíveis. Aí o cara vai com feijão. Puta, feijão é a pior coisa que tem pra você cozinhar num desabrigado. Porque você precisa de muita energia, muito gás, precisa de muita água pra ferver um feijão. E às vezes não tem esse recurso lá. Às vezes um miojo vai salvar a vida da pessoa e não um feijão. Apesar do feijão ser mais nutritivo, são emergências, são situações emergenciais. Às vezes a pessoa vai lá, doa vai na boa intenção, doa um refrigerante, às vezes doa um isotônico, que ajuda as pessoas a recuperar, doa saquinho de... por exemplo, para material de limpeza, poucas pessoas sabem, mas Cândida é a coisa mais importante que seja doado, o cloro, né? Porque ali com a Cândida é marca, né? Então assim, água sanitária. Água sanitária, uma gotinha você consegue purificar 5 litros de água com uma gotinha. Então é muito importante até para fazer a purificação de água, para fazer o tratamento da água que as pessoas vão beber, para fazer a higiene. Então isso são tudo questões técnicas que às vezes aquelas pessoas que estão querendo doar, ou coordenar uma doação, não sabem. Então você que quer coordenar uma doação, direciona o seu público direto para isso, não passe pela sua mão, mande direto. O outro que está lá com o grupo faz... E também desconfie se o cara quer passar pela mão dele, porque infelizmente dentro desse momento existe um monte de oportunista que quer tirar uma foto bonita. E aí esse oportunista está dentro também da sua igreja, está dentro da sua ONG, está dentro do seu grupo de amigos, esse oportunista que ele quer lotar um caminhão, aparecer foto lá e está se fudendo para pouco para as pessoas que estão lá. Ele está querendo só tirar uma foto
com o produto lá e não está querendo levar. Então, na dúvida, se você é bem intencionado e não quer tirar, só quer ter a foto, não quer ser igual Lula, que só quer aparecer na foto, direciona as pessoas direto para esse fundo. Não faça esse intermediário, porque esse intermediário é uma perda de tempo. E às vezes aquilo que você foi coletado, que seria muito importante na noite de hoje, amanhã já não é mais importante, porque a tragédia ela é dinâmica. Ela é dinâmica, ela vai mudando. Chega um ponto, gente, para vocês terem uma ideia, quando tá lidando dessas coisas desabrigadas, chega uma hora que nem interessa mais doação de comida. Você precisa de doação de brinquedo para entreter as crianças, porque as crianças às vezes estão fechadas num ginásio com um monte de gente estranha, todo mundo convivendo ali, você precisa de brinquedo às vezes. Às vezes já passou do ponto que a comida já não importa mais, porque a comida foi atingida. Então, a tragédia ela vai se evoluindo. A tragédia ela vai tendo etapas. Primeira etapa é água, depois é alimento, depois outro tipo de alimento, depois é botijão de gás, depois é utensílios domésticos, ela vai evoluindo. Então a gente tem que sempre procurar quem conhece essa evolução, quem já participou de outras coisas como essa e direcionar direto para a gente não perder tempo. Então, pessoal, eu acho que a respeito dessa tragédia aí é isso. Fica essa reflexão sobre os assuntos. Peço que, se você tiver no seu coração, tiver a condição de doar, doe aí para o Fundo Social de São Paulo ou para a Cruz Vermelha, porque esses dois lados têm muita expertise no que estão lidando. Vá direto lá, tá aí o Pix, eu vou deixar no final do vídeo. E vamos refletir sobre isso, sobre a previsibilidade dessas coisas, sobre o comportamento dos políticos, de como eles se beneficiam, de também que pessoas que se beneficiam da tragédia dos outros. Então vamos ficar bem atento. Você que gosta do nosso conteúdo, compartilha, dá o joinha, tá lá no Instagram, enche de joinha. Você que tá lá no YouTube, dá o seu joinha, deixa seu comentário. Twitch TV, mesma coisa, Twitter também. Vou abrir hoje uma caixinha pra gente fazer o jornal Eu Acho amanhã. Então vocês põem aí o que vocês querem que a gente diga, o que a gente acha. Então fica esse convite para amanhã às 22 horas, vamos estar lá. Vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado mesmo pelo carinho, tá aqui sempre com a gente nas lives diárias. Quero agradecer a Deus a oportunidade também de estar aqui, podendo falar com vocês. E convido vocês amanhã para o nosso jornal Eu Acho, um jornal mais descontraído. Eu não vou me estender mais sobre esse assunto, porque é uma tragédia, é uma coisa dolorida. As reflexões já foram feitas. Então, desejo a todos vocês uma boa noite, amanhã um bom dia, um bom retorno ao trabalho para quem já volta amanhã, um bom trabalho abençoado para quem volta amanhã. Para quem não volta, continue curtindo o seu descanso de forma abençoada também, de forma tranquila com a sua família. Então, uma boa noite, até amanhã na hora do jornal Eu Acho. Eu vou abrir a caixinha, convido a todos a ir lá fazerem a sua sugestão de pauta, fazer a sua sugestão que eu vou anotar. Eu vou fazer todo o jornal Eu Acho amanhã com base nessa caixinha. E é isso, minha gente. Então, boa noite para vocês. Até amanhã. E fiquem com Deus. Uma boa noite. E vamos pensar sobre essa tragédia que nos acometeu, para a gente evitar que novas tragédias aconteçam. Porque é só a gente discutindo uma tragédia que a gente evita que outra aconteça. Tá certo, gente? Tchau, minha gente. Uma boa noite e um bom descanso.